Então nós estamos dizendo que o texto que a Bárbara Ladeira escreveu, baseado na pesquisa que foi realizada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, que trata do mercado da fé, estamos dizendo que ela reafirma que houve um faturamento em 2013 de 12 bilhões. Agora, pensem comigo, imagine esses 12 bilhões sendo entregue aos apóstolos para que os próprios membros da igreja pudessem distribuir esse excedente às pessoas que não possuem nada. O meu entendimento é que Deus estava pegando uma coisa simples, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, para transformar numa vitrine para o mundo de como fazer justiça social. A igreja, portanto, está sendo desafiada desde o início a usar todas as coisas que poderiam exceder, que fossem excedente, da vida das famílias sensibilizadas pela ação do Espírito, para suprir as necessidades daqueles que naturalmente não teriam. Nós estamos aqui nos referindo somente ao ano de 2013. Só no Brasil houve um movimento de 12 bilhões. Então eu estou dizendo que Deus pega uma coisa simples, porque é isso que Paulo diz, que seria a igreja, que juntou as experiências fragmentadas de Jesus, condensou essas experiências e começou a exercitar essas experiências, sensibilizando os corações para que tivessem suas vidas transformadas, olhassem para dentro de si mesmo e observassem os excedentes, entregasse à igreja, e a igreja, usando as competências que há no seu corpo para fazer essa distribuição, para suprir as necessidades daqueles que nada possuem. A verdade é que hoje nós temos um abismo muito grande entre os que possuem e os que nada possuem, não só fora da igreja, como dentro da igreja. E nós acabamos, ao longo da história, perdendo a oportunidade de se transformar em vitrine para o mundo, exemplo para o mundo, de como exercitar, de como fazer justiça social. É evidente que esse não é o papel principal da igreja. Mas a igreja poderia também abraçar essa causa e tornar-se vitrine para o mundo de justiça social. A grande pergunta é por que não fazemos isso hoje? Por que não praticamos isso hoje? Por que nós precisamos acumular? Ora, é muito interessante. Mas a realidade do mercado da fé hoje é muito diferente. É praticamente dividido o mercado da fé por famílias. São famílias que se apropriaram dos patrimônios religiosos e lá estão locadas nesses patrimônios religiosos e de lá não saem, são eternizadas. Os patrimônios religiosos são criados para trazer benefício à comunidade religiosa, mas na verdade beneficia alguns grupos. E esse talvez seja um dos grandes problemas que a igreja cristã, especialmente a igreja cristã evangélica, atravessa hoje. Recentemente lemos uma matéria que logo que o Francisco, o antecessor do Papa Francisco assumiu, ele teve problema com o bispo de uma determinada província, em que a imprensa revelou que até a banheira que ele tomava banho era banhada de ouro, e que ele havia dito que não abriria mão das mordomias em detrimento dos valores que qualquer Papa
carregasse no seu coração. Então, essa é a realidade da igreja cristã. Estou citando o exemplo de publicações passadas para dizer que no meio evangélico não é muito diferente. Dá uma olhadinha para o seu estado e veja quais são as famílias que se eternizaram no poder. Não no poder de estar pastoreando uma congregação na periferia, porque, diga-se de passagem, no meio batista os pastores fazem isso muito bem, dedicam suas vidas pastoreando as igrejas e procurando suprir as necessidades daqueles que nada possuem. Mas dentro das organizações lucrativas, se você der uma olhadinha com mais sensibilidade, você vai perceber que existem famílias que estão lá há décadas e que não saem de forma nenhuma. Nós estamos falando sobre isso simplesmente para dizer que existe sim uma desigualdade, um disparate muito grande entre os que possuem e os que nada possuem, e que na verdade, segundo Atos capítulo 6, esta não era a vontade de Deus. Por que o mercado da fé é tão promissor no Brasil? Ora, para responder essa pergunta, nós temos duas fontes, duas vias, e nós vamos já dizer por que há essa desigualdade tão grande de Atos capítulo 6 para agora, da igreja primitiva, da experiência dos apóstolos para a realidade que a gente vive hoje. A primeira linha para responder essa pergunta, por que o mercado da fé é tão promissor e lucrativo, está em um artigo que foi escrito pelo Roberto Basanini, da Unip, e Celso Machado Júnior, da Faculdade Metropolitana Unida. O título desse artigo é Mercado como Religião. E o subtítulo é A Dinâmica da Rede de Negócios dos Megas Templos, já que a gente volta para o capítulo 7 de Atos. E essa é a primeira maneira de responder. Então você precisa ler esse artigo em que esses dois professores vão tratar desta dinâmica da fé no Brasil e vão fazer uma relação entre essa riqueza exuberante que existe no meio religioso hoje, sendo dominada por algumas famílias, e dentre dessas riquezas exuberantes está esta afinidade pelos megas templos e essa rede de relações que existe e que está para além da prática religiosa, da prática pastoral, da prática dominical dentro das igrejas. É uma rede de relação bem sutil. Recomendo que procurem esse artigo na internet e façam a leitura. A segunda fonte é a própria Bíblia, o livro de Atos, no capítulo 7. E eu quero chamar a atenção para o texto que se encontra no capítulo 7, que a partir do versos 39 até o versos 50, quando Estevão começa a fazer uma descrição de uma tendência natural dos seres humanos. Estevão diz aqui que o povo no deserto estava pedindo algum tipo de ídolo para que pudesse vislumbrar, descontentes porque Moisés havia subido ao monte, estava no monte, diferente dos que sobem no monte hoje. Ele estava no monte para conversar com Deus, e o povo que estava aguardando estava insatisfeito e queria alguma coisa visível. Então Estevão está falando de uma tendência natural, que é a tendência à idolatria. E essa tendência à idolatria, ela se converte em dois braços, que é muito interessante. Estevão diz: o povo estava querendo alguma coisa que pudessem vislumbrar, que pudessem olhar. E eles fizeram um bezerro com os metais que possuíam, os metais preciosos. E o povo, quando Moisés desceu, o povo estava adorando. Então há uma tendência à idolatria.
E essa tendência à idolatria se converge em dois braços. O primeiro braço dessa tendência à idolatria é o braço do personalismo. Existe uma tendência natural dos seres humanos idolatrarem pessoas. Quando Jesus estava no exercício pleno do seu ministério, teve muita dificuldade para dizer ao povo judeu que o pai legítimo era Deus, não Abraão. O pai de verdade era Deus, não Abraão. Os leitores da Bíblia e os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz que Deus se encarregou de enterrar Moisés para que o povo não pudesse idolatrar, fazer culto a personagem, o personalismo. Esse disparate que existe entre a religião, a igreja primitiva e a igreja do nosso tempo, está fundamentado, está alicerçado no culto ao personalismo. Basta que uma pessoa assuma uma determinada função dentro de uma estrutura, seja ela qual for, que se transforma num Deus. Uma das coisas que eu acho interessante no comportamento humano, e foi uma experiência que eu mesmo passei no meu pastorado, é de que, por pastorear uma igreja de bairro, as entradas na igreja de bairro é sempre escassa, mas dentro dos irmãos da igreja do bairro que eu pastoreava, tinha irmãos que não contribuíam dentro da igreja, que se alimentavam para contribuir com os pastores da televisão. E um dia eu conversando com uma dessas pessoas, eu falei, mas você é muito boba, muito ignorante. Em vez de você ajudar no ministério que você se alimenta, que pode fazer alguma coisa para você, você está ajudando o ministério que os caras nem sabem quem você é. Então, essa besteira ao culto, do culto ao personagem, essa idolatria ao personagem. E isso acontece em todos os grupos denominacionais. Então, essa é a primeira bobagem. O culto ao personalismo faz com que determinados indivíduos que estão acima de qualquer suspeita se transformarem em verdadeiros deuses. E esses indivíduos, naturalmente, em cima da ingenuidade desse povo, acaba se dando bem. São pessoas comprando vassouras, comprando lenços, comprando um monte de bobagem e ajudando a enriquecer esses indivíduos, ampliando o distanciamento entre os que têm e os que nada têm, inclusive dentro da própria igreja. Essa é a primeira questão que Estevão trata aqui, a idolatria ao personalismo, a tendência à idolatria. A segunda questão que Estevão trata aqui é a idolatria ao templo. Essa coisa particular de ter que construir, de ter que fazer o templo, mesmo que seja a custo do alimento de pessoas que são necessitadas. E Estevão diz assim, olha, Deus não habita nessas coisas. Essas coisas são transitórias, essas coisas são passageiras, essas coisas acabam, Deus está para além disto. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que precisamos pensar mais, racionalizar mais, desenvolver um pouco mais a nossa inteligência. E é exatamente isso que Estevão aqui está chamando a atenção. É evidente que a explicação de Estevão produziu mais fúria e isso resultou no seu apedrejamento. Não tem importância. Estevão foi fiel ao seu pensamento, à sua maneira de pensar. Estevão foi leal, uma análise precisa de que o povo, independente de onde eles estão, inclusive aqueles que estão dentro da igreja, tem uma tendência à idolatria associada ao braço do personalismo. Que o povo, independente de onde eles estão, ficam cegos
diante da exuberância dos templos. E mesmo que isso custasse, como custou a vida de Estevão, ele foi fiel aos seus princípios. Veja, quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, diz que Deus usa as coisas simples, aquilo que aparentemente não tem sentido nenhum, Deus está falando o que é legítimo. E ele demonstra isso quando pega no capítulo 6, para, através do capítulo 6, dizer ao mundo como se deveria fazer justiça social. Jesus deixou o exemplo. Jesus disse que depois que a gente acumula muita coisa, dificilmente a gente partilha. Então, quando a igreja recebe e acumula, ela tem pouca disposição para partilhar. Jesus usou o exemplo do jovem para dizer: olha, o jovem saiu triste. A Bíblia diz: o jovem saiu da presença de Jesus triste, porque ele tinha muitos bens. A nossa experiência nas comunidades é que aqueles que menos possuem são os que estão com mais disposição para partilhar. E a igreja deve pegar o exemplo do capítulo 6 de Atos e fazer a distribuição, não acumular. Nós perdemos uma oportunidade. E a oportunidade era que a igreja deveria ser a vitrine do mundo no exercício da justiça social. Talvez, se a igreja cristã tivesse abraçado esta causa e transformado essa experiência no exercício diário, a partir da prática e da vida de Estevão, que estava envolvido neste movimento, talvez não tivéssemos tanta injustiça como temos hoje, incluindo dentro das próprias comunidades religiosas. Que Deus nos abençoe. Deus nos dê uma semana de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. Um forte abraço em cada um.